Eu conheci Lúcia, como eu estava contando para vocês, em 2010 na Fundação Dorina. Fundação Dorina é uma Oi, fundação. cheguei. Oi, Lúcia, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Tarde. É a sua primeira live, Lúcia? É a minha primeira. Que Vamos maravilha. ver se vai dar tudo certo. Se não Não, já fazer deu, nenhuma já deu, já besteira. deu, já deu. Ah, a gente se conheceu em 2010, não foi isso? Você estava contando aqui para a turma. Foi em 2014. 2014. Isso, Eu tenho um problema sério com o passado. A gente se conheceu na Fundação Dorina, não é isso? isso. Foi na Fundação Dorina, em 2014. Eu entrei lá, eu tenho baixa visão, né? Como todo mundo vai perceber aqui no decorrer da live. Não, mas espera um É, pouquinho. é, Fala um pouco mais sobre a sua visão. Como que é essa coisa? Porque eu prefiro que você conte. Eu sei como que é, mas eu prefiro que você conte. uhum, Tem a pessoa cega e a pessoa com baixa visão. Conta você, como que isso. é a sua visão? Bom, a minha visão, eu tenho baixa visão. Desde os 8 anos eu comecei a ter uma perda gradativa da visão. Eu Uhum. tenho uma doença que é considerada uma doença rara, doença de Stargardt, e ela vai acometendo a visão central do olho, né? No fundo do olho temos a retina e tem a visão central, que é a visão mais de detalhes, de cores, né? De reconhecimento de pessoas, de rostos, né? E a periférica é aquela visão geralzona que a gente tem do todo, né? E nesse processo de perda visual, que começou quando eu tinha 8 anos, então até os 8 anos eu enxergava normalmente, e comecei a ter algumas dificuldades de enxergar para ler na escola e tal. E aí foi descoberta a doença, e no decorrer dos anos a gente vai tendo uma perda bem pequena da visão, que é um pouco até imperceptível assim no dia a dia, né? A gente vai percebendo conforme vão passando os anos mesmo. E hoje em dia eu tô com mais ou menos 5% de visão. Então você tem 5% de visão dos lados, só para gente, para a galera É, entender. E eu tenho a visão mais periférica e a central é mais vazia, digamos assim. você não tem visão de frente. Isso. Então, Então, para eu enxergar as coisas, eu olho meio de lado, meio para cima, meio para baixo. gente, por que que eu convidei a Lúcia? Eu queria que ela contasse isso, porque, na verdade, a nossa história aqui hoje é o bem que básico. Só que, ao mesmo tempo, a Lúcia, eu tenho sentido, sabe, Lúcia, que as pessoas estão muito tristes, sabe? Sim. Amigos meus, conhecidos meus, colegas de trabalho, colegas de profissão, principalmente o nosso trabalho que é o contato, né? O maquiador, o cabeleireiro, o profissional de beleza é o contato, o profissional de moda, né, que monta a roupa na pessoa, enfim, Uhum. é o contato. E eu tenho observado muito isso, né? Eu não estou nos meus melhores dias, é claro, acho que a maioria das pessoas, né? Tem dias que Uhum. eu estou triste, aí eu tomo um banho, choro, 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 boto para fora. Esses 3 últimos dias, esses 4 últimos dias, eu estou bem animado. Eu tenho estado bem animado, Que assim, bom. na medida do possível. Então, eu te convidei porque, inclusive, a gente se conheceu no curso de automaquiagem para pessoas cegas e baixa visão, que é o meu Maquiagem para Todos. Só para Sim. contar aqui um pouquinho, para quem entrou agora, é um curso voltado para pessoas cegas e com baixa visão, é uma iniciativa, não tem vínculo com nenhuma empresa, não é um projeto, não é uma campanha, é uma iniciativa pessoal. E aí eu comecei em 2007 com uma vizinha minha que morava atrás, na rua de trás da minha casa, que a gente se conheceu na rua, e aí a gente virou amigo, e aí eu dei um curso para ela, e depois ela chamou umas amigas, aí depois fui para a Fundação Dorina, que é uma fundação para cegos aqui de São Paulo, e dei um curso para uma turma grande, depois para turmas menores, e em uma das turmas eu conheci Lúcia. E a gente ficou muito amigo. E aí, gente, eu queria inclusive falar para vocês que o meu jeito com a Lúcia é normal. Então, assim, claro, né? Tipo, eu sei até onde eu posso ir, mas assim, às vezes eu viro para ela e falo, olha aqui, Lúcia, como eu viro para as alunas de maquiagem também, e elas estão acostumadas. Então, se eu falar isso daqui, gente, não repara não, porque Mas ah, no mundo das pessoas com deficiência visual em geral,
se fala olhar, ver, da mesma forma como todo mundo, né? Então, a Isso. gente conversa muito entre... Eu participo de um grupo de mulheres sobre moda inclusiva, então a gente fala muito também sobre maquiagem, sobre roupa e tal. E a gente fala, eu vi a foto, né? Então é normal, é comum que a gente use esses termos, não tem problema nenhum. Então é isso. E aí, tipo, e muitas coisas eu aprendi com elas ao longo desses anos aí. Tipo, uma coisa, turma, para quem não sabe, se você vira um cego na rua, ali na calçada, pensando na vida, não quer dizer que ele quer atravessar a rua ou que ele quer fazer alguma coisa, que tem gente, né, Lúcia, que já vai pegando na pessoa cega e vai levando, né? É. Ou fala alto, né? Olha, não, não, calma, calma. Mas o assunto aqui hoje é make básico, independentemente da pessoa, né? E eu estava contando aqui no começo, antes de você entrar, Lúcia, que o make básico você faz com 10 produtos, com 3 produtos, com 2 produtos, com um produto. Tá muito forte a luz, gente? Tá boa, né? Tá me favorecendo aí? Tá Eu não boa. vou mexer. Ô, Lúcia, e você usa um aplicativo no celular, não é isso? Para você ver as mensagens. Conta rapidinho como que é esse aplicativo. Quando você vai se automaquiar, por exemplo. Uhum. Na realidade, a gente usa alguns recursos de acessibilidade. Eu uso um aparelho que tem uma tela mais ou menos grande, não é aqueles enormes, Enquanto você mas fala, eu vou fechar minha cortina, tá? Pode tá. continuar falando, porque eu já sei. Então, eu uso um aparelho que tanto para celulares de todas as marcas, né, dos sistemas iOS ou Android, a gente tem a possibilidade de utilizar recursos de acessibilidade. Então, pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão, conseguem utilizar os celulares de forma normal. Só ativando na parte de acessibilidade do celular alguns recursos, como o zoom, né, a lupa do celular, ou até mesmo os leitores de tela. No caso Isso. do meu celular, é o Voice Over, e no caso dos outros celulares do sistema Android, é o Talkback. Tá Então, bom. o leitor de tela, ele ajuda a gente a utilizar o celular com mais autonomia, sem precisar que alguém leia para a gente. Então, a gente ouve todas as mensagens, em vez de ler, a gente ouve, a gente coloca o leitor para ler, por exemplo, através de outros aplicativos instalados no celular, imagens de texto, aquelas imagens que as pessoas enviam, né? O leitor do celular não lê. Então, um aplicativo vem para você ativar essa leitura também, leitura de imagem. Tem aplicativos que fazem descrição de imagens. Então, a gente tem muitos recursos assim que auxiliam no dia a dia que a gente consegue ter mais autonomia. E muita gente, eu te pedi para você contar, porque muita gente me pergunta, sabe que eu dou curso de maquiagem sabe, do curso de maquiagem para pessoas cegas e com baixa visão, e as pessoas perguntam como elas fazem depois. Aí tem todo esse aparato aí. Mas aí, voltando para o make básico, né? Uhum. Você está com a pele feita, não é isso? Você colocou uma base, um corretivinho e tudo mais. Isso, eu já preparei a pele com. Primeiro, eu passei o corretivo, né, ao redor dos olhos, nas áreas onde a gente precisa esconder mais aí as imperfeições, né, as olheiras e tal. Primeiro, eu faço assim, eu acabei adaptando. Normalmente, as pessoas que fazem maquiagem profissional e tal, fazem primeiro a pele e depois fazem o corretivo. No caso da gente, eu percebi que se eu passar o corretivo, como o corretivo tem um tom geralmente um pouquinho diferente da nossa base, eu posso não perceber os limites que eu Entendi. deixei, né, de corretivo. E aí fica meio marcado. Então, o que que eu adaptei para mim, né? E eu também passo para as minhas amigas quando eu dou as recomendações sobre maquiagem, assim. Porque eu tenho um canal no YouTube, então eu também faço vídeos ensinando como é que eu faço as minhas adaptações para fazer minha automaquiagem. Primeiro que eu não uso Exemplo espelho. para outras meninas cegas. Eu não uso espelho. Então é tudo no tato e na Lógico. sensibilidade mesmo, né? E então eu uso assim, eu sempre pego a mesma quantidade, eu uso muito as duas mãos para as aplicações de todos os produtos. E Mostra, no caso, mostra aí, Lu, mostra é, como você faz para a galera a hum, coisa da base. Porque, inclusive, gente, isso que ela está falando é muito legal, porque
Uma das coisas que para mim também foi fácil fazer o curso de maquiagem para a turma, porque eu uso muito dedo na maquiagem. E eu acho que, independentemente da pessoa, uma pessoa que enxerga ou não, ou que tem baixa visão, comece pelos dedos. Porque os dedos, você sente o que você está fazendo e você respeita a musculatura do rosto. Aplica a base aí, Lu. Aplica um pouquinho em cima da que você já Então, usou. eu apliquei o corretivo, então, né? Tá, Apliquei com batidinhas, com os dedos anelares dos dois lados, e já entendi. fiz a pele com a base. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Como a gente está usando muito ultimamente base mais fluida, mais líquida, Isso. então eu estou usando esse pincel, que é um pincel chanfrado, próprio para base, ele tem aquelas cerdas mais firmes. Qual que é o chanfrado que você gosta? Ah, tá. Você É esse prefere esse. chanfrado. Uma coisa que eu sempre falo aqui, Lúcia. Ah, você já está no pincel, né, filhinha? Porque uma Eu coisa que aplico com as mãos, mas como as bases fluidas são mais assim, molinhas, né? Então eu tenho aplicado as fluidas mais com o pincel. Mas eu posso. Quer que eu demonstre com as mãos a base? demonstre com as mãos, que Tá. inclusive tem muita gente que pergunta, você pode fazer a maquiagem inteira usando os dedos, sabe? Sim, com Então, certeza. uma coisa que eu sempre falo, experimenta, respeitando a musculatura do rosto, movimentos ascendentes na testa, ascendentes nas laterais do rosto, nas áreas dos olhos, na pálpebra inferior, de Então eu fora para coloquei só dentro. um pinguinho de base aqui, só para demonstrar, tá? Isso. Eu pego assim com 3 dedos, né? Eu uso os 3 dedos como se fossem esponjinhas. Então eu divido nas duas mãos e vou dando batidinhas Para fazer uma cobertura maior. para dar uma cobertura melhor. E depois eu vou esfumando, né? Vou dando aquela espalhadinha assim, como se os dedos fossem esponjinhas, né? Vou Tá vendo? passando ao redor do nariz, né? Nas narinas e nas pálpebras, nos cantinhos dos olhos. Mostra nos olhos como é que você faz, Lu, Os por olhos eu favor. também dou aquela batidinha assim para ajudar a cobrir o corretivo, né? E dou aquela espalhadinha assim, Eu lembro que a Lúcia, gente, quando a gente se conheceu, foi o primeiro curso que você fez, foi comigo, puxa é para isso? cima. Foi. Foi o primeiro e único. E quando a Lúcia fez curso comigo, eu vi que né, mostrei essa coisa de aplicar com o dedo, e aí ela mesma percebeu que fazer os dois lados para ela dava mais segurança. Não é isso, É, Lúcia? isso. É, porque eu percebi assim, quando a gente aplica com as duas mãos, a gente tem mais facilidade de sentir e perceber o quanto a gente está fazendo dos dois lados ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso facilita a aplicação uniforme, né? Que a gente consiga fazer com simetria dos dois lados do rosto a mesma aplicação. Mostra agora com o pincel, rapidinho, Lu, por favor. Claro, Rapidinho no seu tempo, é claro, desculpa. claro. Eu vejo que tem gente aí do Brasil inteiro. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, obrigado, turma. Tem gente aí dos vários cantos do Brasilzão. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Agora eu vou pegar aqui, ó. Tô sempre depositando um pouquinho em cima da minha mão, do dorso da mão. Tô pegando com o pincel agora, distribuindo bastante nas cerdas, né? E aí eu vou dando aquelas batidinhas para depositar o produto. Eu sempre começo um pouco abaixo dos olhos para ir depois distribuindo, né? Então eu E vou uma coisa, Lu. distribuindo. Ah, tá. Duas coisas que eu gostaria de falar. Pincéis, gente, eu já até comentei aqui outras vezes. O pincel, o melhor pincel para você é aquele que você se adapta melhor com ele. Eu gosto muito do pincel do Fibras para aplicar a base, é esse daqui, ó. Na verdade, esse pincel ele é versátil, ele aplica base, pó e, por incrível que pareça, também é um blush. Só que esse pincel aí que você está usando, que é esse chanfrado aqui, ele é bem bom também. Ele tem as cerdas firmes, bem juntinhas e ao mesmo tempo macias. Então, isso ajuda muito. Ela se adaptou com ele. E o que eu acho legal, que Lúcia, quando a gente começou o curso lá em 2014, ela fazia com os dedos. Então, aí hoje ela já está usando o pincel. Isso é uma dúvida muito frequente entre todas as mulheres. Sim, eu percebo que uma parte fica mais fácil com os dedos e outra parte fica mais fácil com o pincel. Então eu dou uma mesclada. E Olha eu acho que só, funciona bem.
Ô Lu, bota um pouquinho de pó, Uhum. porque também esses pincéis, tive uma... Agora eu troquei o pincel, estou usando um pincel para pó. Eu estou descrevendo bastante porque tem colegas com deficiência visual acompanhando também, tá bom? Viu, gente? Então ela está sendo bem didática, porque tem colegas com deficiência visual. Aliás, Lúcia, acompanhando a nossa live. Aliás, você falou hoje de um Instagram, de uma turma que se chama, eu adorei esse nome, Eficientes Visuais. Eu adorei Isso. esse nome. Agora eu só vou falar eficientes visuais. É uma galera muito bacana que faz um trabalho muito legal também. É um grupo de pessoas com deficiência visual e muitos deles, eu tenho contato direto com eles, acompanho muito o trabalho deles também. Eles são liderados por uma menina muito bacana, muito jovem, a Du Albuquerque, ela também tem um canal no YouTube com esse nome, Eficientes Visuais, tem o Instagram deles também. É muito legal, vale muito a pena conhecer o trabalho deles, viu? Que legal. E aí, voltando para o nosso make básico, você está fazendo uma camadinha de pó. É Isso. legal a gente reforçar que o pó é para pele oleosa e pele mista, e ele ajuda a fixar os produtos que serão aplicados em seguida. Ô Lu, você está com essa paleta rosé aqui? Aí? A Tô rosé. sim. Tá vendo, gente? Eu tenho mania de falar com ela assim, é normal, tá? Olha aqui, tá aqui, não sei o que, nananã. Não reparem, não. A paleta rosé. A paleta rosé. Aí eu Uhum. queria que você mostrasse para a turma a aplicação da sombra com o dedo, tá? Tá, E é possível também aplicar uma sombra com o dedo. Eu estou falando muito alto? Tá bom a altura? tá bom. Né? Tá ótimo. Para mim tá bom. Eu, eu tô vendo que tem uma galera muito querida aqui, ó, desse nosso Brasilzão, que delícia. Que Tem legal. gente do Centro-Oeste, do Sul, do Nordeste, daqui de São Paulo, do Rio. Ai, que delícia esse Que Brasil nosso, legal. gente. Agradeço muito a atenção de todos. As pessoas são muito queridas e, gente, força aí com esse babado, que vai dar tudo certo. Vamos lá, Lúcia, pega aí, Com certeza. conta três, ó, conta três da direita para a esquerda. Não, vamos colocar uma cor um pouquinho mais viva nesse olho hoje? Um, Conta um, dois. A dois. segunda bandejinha, da direita para a esquerda, que é uma cor mais viva, é um Uhum. rosa mais vivo. Por que eu Tá. separei o rosé, gente? Porque o rosé, por incrível que pareça, é versátil. E aí eu separei uma paleta com 6 cores. A minha já está bem detonada. Mostra a sua aí, Lu. Mostra a sua aí. Então você pega a segunda da direita para a esquerda. Bota o dedo aí para eu ver. Bota o dedo aí. Coisa aí o dedo. Esse aqui. Isso. Aí mostra para a galera como que você aplica nas pálpebras Bom, com eu o faço dedo. assim. Eu faço assim. Eu conto, né, a cor que eu quero. Venho Mas você tem que aqui. fazer mostrando, faz mostrando para a galera, por favor. Ó, eu pego 2 vezes, um risquinho para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vou na Isso. outra mão também. Mostra na câmera, filhinha, você tem que chegar um pouquinho para dentro. Isso, 2 vezes. isso. Aí eu deixo a paletinha na minha mesa. Tiro o excesso num guardanapo para não cair aqui embaixo do rosto, né? Eu Uhum. sempre tiro o excesso. Isso é uma coisa que eu adaptei também para mim, que funciona bastante, porque como eu não enxergo para depois corrigir, então eu já quero fazer de primeira para dar certo. Mas eu já te ensinei como corrige, né, filhinha? Não vem com É, ping-pong, já, não. mas aí, né, a gente não quer perder tempo e tal. Tá vendo? Bom, eu já tirei o excesso, dei 2 batidinhas no guardanapo e tô com os dedos anelares com essa sombra, né? E aí eu vou aplicá-la nos cantos externos, Tá dando vendo, gente? batidinha, Olha, olha que legal. Olha que legal. Ela vai de uma vez, ó, puf, sabe? com Puf, os dois maquiadora, dedos nos cara. 2 olhos, no canto externo, vou dando batidinhas para depositar a sombra, né? E assim vou espalhando em seguida. Um pouquinho para dentro, né? Puxando ela para que ela preencha até mais ou menos a metade da pálpebra, onde a gente vai unir as outras cores, né? A outra cor, se for só mais uma. Enfim, a gente pode até misturar mais cores, né? Para quem que acha difícil aplicar sombra, olha aí, ó. Tá vendo como é fácil? É só sentir, né, Marcos? A gente vai sentindo a pele
e vai fazendo aquela... Um segredo também para quem não consegue aplicar é ir aos poucos, né? Fazendo uma aplicação mais suave, depois com a prática, com a habilidade desenvolvida, a gente vai se arriscando mais, né? Te amo com todas as forças desse mundo, Lúcia. Você é Ah, eu também, maravilhosa. obrigada. A gente está tentando fazer essa live desde o ano passado, julho do ano passado. Aí a agenda não Demorou. coincide, não sei o quê. Essa é a melhor época para fazer essa live, para justamente que eu sei que você faz um trabalho de autoestima com as meninas com baixa visão e cegas. Conta um pouquinho enquanto você faz o esfumado aí do olho, Lu, por favor. Então, o meu trabalho é assim, eu comecei com um blog, né? Vai Na fazendo, época, filhinha, vai fazendo e falando. na época que o blog era bem forte, né? Todo mundo tinha um blog e tal. E bom, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, não tem nada a ver, né? Mas, enfim, eu comecei a ter essa necessidade de fazer um trabalho mesmo, né? Com as pessoas com baixa visão, principalmente, que é o meu caso. Porque eu procurei muitas vezes e não encontrei adaptações, né? Gente ensinando mesmo. Tinha muitas blogueiras, muitas pessoas famosas aí fazendo um trabalho muito bacana, mas ninguém trazendo alguma adaptação, né? E eu comecei a me apaixonar pela maquiagem e comecei a fazer esse processo de tentar aprender alguma forma de fazer a aplicação dos produtos em mim. E aí, com o trabalho com o Marcos, e ao mesmo tempo, nessa mesma época, Marcos, eu vou agora aplicar uma sombra mais clarinha, né? Então mostra, não, mas qual clarinha? Pega para mim, então pega a terceira da direita para a Terceira. esquerda. Tá. A quarta. A Mostra aí para a quarta? turma. Uma, Mostra aí duas, para a três, turma. quatro. Qual Peraí. a melhor para fazer contorno para iniciante? Pó bronze. Enquanto Vou você pegar a aplica quarta a sombra sombra, aqui. isso, mostra aí. Alguém me perguntou sobre o contorno. O contorno você pode fazer com pó bronze, pode fazer com o próprio blush bronzeador, ou o próprio blush que você usa, né, valorizando as áreas de sombras do seu rosto. Mas outro momento eu volto aqui para falar de contorno. Esse é o make básico para você que não consegue fazer um make básico. Você pode aproveitar esses dias aí áridos. Vamos colorir esses dias áridos que a gente está vivendo com maquiagem. Você pode experimentar, fazer. Pega 3, 4 produtos, sombras. Uma coisa que eu sempre falo, a brasileira compra paleta de sombra, o maquiador também, tá? E usa só uma cor, tá vendo? Então, assim, otimiza o produto, né? Olha só. Vou pegar mais um pouquinho, tá? Já apliquei esfumando do canto interno pro meio das pálpebras. Eu vou pegar mais um pouquinho, que eu senti que ficou pouquinho o produto, tá? Tá ótimo. Então, a Lúcia, ela tem o aplicativo dela que mostra que aumenta também. E quando você otimiza a sua paleta, então se você tem uma paleta de sombras aí com 12 cores, com 6 cores, experimenta. Olha que fácil. Com o dedo. Agora, Lu, você já consegue aplicar a sombra com o pincel também, né? Consigo. O Qual que que é o eu pincel faço melhor? bastante, Marcos, é assim, para finalizar, eu faço aquele côncavo com o pincel, sabe? Que dá uma juntada nas sombras assim no côncavo. E também quando eu uso o iluminado abaixo das sobrancelhas, naquela parte mais do ossinho do olho aqui, aí eu dou aquela finalizada também no meio com o pincel. Você sabe que muita gente tem dificuldade com pincel. Quem enxerga, quem não enxerga, todo mundo. Isso eu vejo bastante por aí. Mostra Sim, qual pincel, que eu lembro que no começo do curso, lá em 2014, você não usava pincel, você passou, que também a gente foi evoluindo, né? sim. Mostra para a turma qual pincel você usa, qual que é o mais fácil para você. Então, é o pincel que a gente usa mesmo para fazer o esfumado, né? Aquele pincelzinho. Esse aqui é um pincel que ele tem as cerdas um pouquinho mais fofinhas, ele tem um É o arredondado, um corte chanfrado? arredondado, chanfrado. Chega E, perto da câmera, por favor. e o O outro pincel. lado é aquele durinho, chanfrado também, que é Tá. bom para esfumar um delineado esfumado, coisa assim, né?
Então, eu uso Maravilha. bastante para misturar as cores, essa parte aqui, esse outro lado que é mais molinho, mais Então faz para fofinho. mim, por favor, faz para eu ver. E se a gente cair aqui, a gente volta ao vivo na sequência, tá, galera? Porque aqui a live com a Lúcia é uma live que eu tenho. Eu não posso botar minha metralhadora, que todo mundo conhece. Ela também conhece. Eu Eu tenho que ir conheço, devagar. claro. Eu tenho que ir devagar. Às vezes eu, Lúcia, não, eu esqueço, sabe? Tipo, enfim, eu tenho muita saudade da última turma. Deixa eu ver como que você faz. Isso, você está misturando as duas cores. A Lúcia optou por duas cores. Eu estou vendo que tem gente do Paraná, de Natal, de Belém, de Goiânia. Ai, Lúcia, a gente está muito importante. Olha isso, tem Estamos gente muito do mundo chique, né? inteiro. Que coisa maravilhosa. Ó, Ela está eu tô esfumando com o fazendo pincel. aquele côncavo e tô dando aquela misturadinha. Eu peguei a última cor da paleta, só uma pontinha assim, dei uma batidinha, peguei, tirei o excesso no papel, como eu sempre faço, e tô dando aquela Ô, gente, ela está usando curvadinha. esse pincel chanfrado aqui, ó, que para mim é o melhor pincel, é o que te ajuda na hora de fazer o make básico. Ele tem um chanfrado grosso de um lado e um chanfrado mais fino do outro lado. A vantagem desse pincel é que ele se adapta em todos os formatos de pálpebras. E o chanfrado mais fino você pode usar aqui embaixo para aplicar uma sombra, um lápis. E, Lúcia, você sabe que às vezes esse lado mais fino, mais firme que você usou, eu uso para fazer traço. Às vezes eu Sim, uso ele como delineador. Então, é ótimo. fala, pode falar, desculpa. Não, é ótimo. Eu uso muito ele para fazer, por exemplo, um lápis e depois dar uma esfumadinha nesse lápis. Ó, Ele é ótimo para delineados, né? tem gente da Bahia, tem a galera aí do Eficientes. Como chama mesmo? Eficientes visuais. Eficientes Visuais, desculpa. Eficientes Visuais está falando aí, dando um oi para você, Lúcia, que você está Legal. arrasando. Obrigada, galera. Eu vou salvar a live depois e vou postar também no Facebook. Ah, eu vou deixar salvo, porque é muito importante. Porque, ó, gente, então, só para resumir, a Lúcia colocou duas cores de sombras, né? Duas sombras rosadas. Na verdade, é um rosa mais vivo, o meu já acabou. E esse rosa e esse outro aqui, um rosa meio coral. Você colocou uma terceira cor, é isso? Eu peguei a última cor, a mais escura, né? A Ah, primeira tá. da direita, só para Tá. fazer aquela, para dar uma profundidade em cima, assim. E aí, lá no seu trabalho de autoestima que você faz também com as meninas cegas e com baixa visão, você já viu assim um resultado? Claro, eu imagino que deva ter visto já. Sim, é muito gratificante. Tem muitas meninas que sempre tiveram muito medo de arriscar fazer a própria maquiagem e acabam usando só um batonzinho, um gloss labial, por medo de arriscar, por medo de querer usar um pouco, né? E quando eu dou a informação que é possível fazer, explico, olha, se você pegar duas vezes de um lado, duas vezes do outro, né? Você contar a quantidade de produto que você vai aplicar. Se você aplicar com as duas mãos, você consegue fazer com um tempo mais rápido e com os mesmos movimentos. Então, você aplica de uma forma a mesma quantidade, o mesmo movimento. Então, você resume o seu tempo, consegue fazer com cuidado. E uma outra dica que eu também dou para iniciantes que não conseguem se ver no espelho é pegar produtos que têm uma cor muito parecida com a da própria pele. Então, a gente perde o medo. A gente não vai começar com uma sombra preta, com uma sombra vibrante, né? Porque aí, se a gente errar e alguém olhar e falar, ih, tá tudo borrado, não sei, a pessoa já começa a ficar com medo e já desiste. Então, eu acho que os passos têm que ser lentos, mas progressivos, né? Então, a gente precisa sempre buscar iniciar como uma pessoa que está começando mesmo, né? Não querer, no dia que vai na festa, tentar fazer uma maquiagem. Não dá. Ô, Né? Lúcia, Então,
O Mas legal é isso fazer tudo um que treinamento. eu adorei isso tudo que você falou, que aliás, isso tudo que você falou serve também para quem enxerga. Sim, com certeza. Concorda comigo ou não? Com certeza, porque as pessoas precisam ter uma prática. A gente se enxergando ou não enxergando, a gente precisa ter uma prática, né? Em tudo na vida. A gente, a primeira vez que vai fazer alguma coisa, a gente fica inseguro, a gente não consegue fazer, a gente tem medo, pode fazer não tão perfeito como uma pessoa que já tem a prática. Então, o início é sempre um pouco mais inseguro, mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo até adaptar o que é melhor para a gente também. A gente às vezes faz um curso de qualquer coisa, não precisa ser só de maquiagem, mas principalmente de maquiagem. No começo a gente não sabe aquilo, né? A gente não tem aquele conhecimento. Depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, depois que a gente tem aquela base, a gente vai desenvolvendo técnicas próprias nossas, né? Eu E tenho vai vontade de adaptando chorar. da Eu forma que tenho a gente vontade, consegue fazer melhor. eu tenho vontade de chorar com tudo que você está falando, sabia? Muita vontade. Porque Então, assim, vamos para o rímel? tudo na vida é prática, Lúcia. Muito obrigado. Sim, Eu acho que assim, a gente demorou 6 meses para fazer essa live, que a gente está combinando lá atrás, né? Veio no momento certo, sabe? é. Muito obrigado mesmo. Não estou acabando a live, calma. É, ela já está na Eu máscara, já estou no gente. rímel, viu? Na máscara. Eita, fala sério. E aí, o que acontece, Senhor do Bonfim, Bahia? Para mim, gente, a máscara de cílios depois da base é o produto mais importante da maquiagem. Olha só, gente, a Lúcia, uma coisa. Agora eu vou falar especificamente. Geralmente as pessoas têm medo de mexer nos olhos, tá? Tem. Geralmente. Quem enxerga e quem não enxerga. Mas quem não enxerga ou quem tem baixa visão, eu percebo que tem mais medo ainda. Você concorda comigo ou não, Luciana? Sim, porque muita gente, dependendo do problema que tem na visão, tem o olho mais sensível. E aí acaba ficando com medo. Eu tenho uma menina muito bacana. Eu dei uma aula no passado. O Marcos ficou sabendo, até me apoiou nisso, né, Marcos? Eu dei uma aula no Musculatura. passado para algumas meninas, para uma turma de 10 meninas, e foi muito legal porque eu passei o meu conhecimento para elas, e uma delas, a Carol, ela tinha muito medo de aplicar, ela quis fazer a maquiagem toda, mas na hora de fazer a máscara, ela ficou com muito medo, porque ela falou que o olho dela era sensível e tal. Então, eu falei para ela, usa só com os dedos. A gente não está aplicando tudo com os dedos? Por que não tentar usar só com os dedos? Você sente os teus cílios, você vai lá, põe um pouquinho no dedo, passa nos cílios, bem devagarzinho, né? E aquela sensação ruim que às vezes pode ter de colocar uma escovinha da máscara direto, você vai acostumando, vai sentindo o quanto fica de produto no cílio. Então, vai perdendo aquele preconceito, aquele medo, né, de aplicar algo nos olhos também. Então, isso é uma outra coisa que eu indico para quem tem medo de colocar o produto direto no olho, assim, né? No caso, a máscara, né, direto. Por que não? Já estamos aplicando tudo com os dedos, por que não passar um pouquinho, Ô, Lu, perceber, sentir, né? você usa máscara só nos cílios superiores, né? Eu gosto mais, porque eu fico com o cílio muito comprido embaixo, É, fica muito aparente. no caso dela, ela usa só em cima. Se você for usar em cima e embaixo, eu vou colocar a máscara incolor, né? Porque eu sou menino, né, gente? Eu uso É. azul. Você vem aqui, ó, com o pincel posicionado assim, e aí nos cílios superiores você olha para baixo e vai da raiz em direção às pontas, né? Do jeitinho, aquele movimento, o seu movimento tá certinho. Qual é a função da máscara, né, Lu? Só para a gente lembrar, Por relembrar. acaso eu bati aqui um pretinho ou não? Deixa eu ver, mostra para mim. Aqui no nariz, ó. Bateu, bateu. Bati. Isso, Eu limpa. senti. Limpa aí com Vou hastes limpar. flexíveis. Geralmente, a pessoa cega ou com baixa visão, gente, o espelho dela ou é a mãe ou é a irmã. A Lúcia mora com o pai e com a mãe, não é isso, Lu? Isso. A Lúcia cuida dos pais, né, na verdade. E Sim. aí, né, ela cuida dos dois pais maravilhosos. Dá um beijo neles. Doce. E, Obrigada. e aí, o que acontece?
Geralmente, quando eles estão sozinhos, aí estão na rua, aí se passa uma pessoa e ela pergunta. Isso eu já ouvi de colegas suas, tá, Lúcia? Sim. Que geralmente o que eu falo, né? Às vezes o espelho da pessoa é alguém da rua ou uma outra mulher, né? Dá uma olhada aqui se está tudo ok, se está tudo... Mais ou menos isso que a Lúcia fez agora. O que eu ia falar? Eu te cortei alguma coisa sobre a máscara. O que eu quero falar é o seguinte, a máscara para mim é o produto mais importante da maquiagem. E, gente, depois da base, né? O produto mais importante da maquiagem. E geralmente as pessoas têm medo de usar máscara porque não sabem o movimento certo. Mas quando você pega o jeito, independentemente da pessoa, você consegue valorizar os seus olhos e fica incrível. E aí, Lu, vamos fazer o seguinte, vamos colocar... O que você quer? Tem gente do Rio Grande do Sul, Tô dando aquela tem gente... corrigida aqui, tá? Tá ótimo. Tem gente, muita gente da Bahia. Esse ritmo é excelente para quem está iniciando a se automaquiar. Tem gente da Paraíba, oh, que saudade da Paraíba, meu Deus. Tem gente de Inhumas, Goiás. Ai, que delícia. Ficou bom, Mato mestre? Grosso. Consegui Desculpa, corrigir? deixa eu ver, Lu, mostra para mim. Aqui. Corrigiu, corrigiu. Gente, o que a Lúcia está fazendo aqui é o que eu sempre falo nos meus cursos para todo mundo, para quem enxerga e para quem não enxerga. Faça o básico. Maquiagem, como tudo na vida, é prática. Com Né? certeza. Foi o que Lúcia falou há pouco. Quanto mais Quem tiver você usa... medo, quem tiver medo, começa com a máscara incolor, né? Começa com a E, máscara incolor, porque aí se bater não manchou, não é verdade? e eu pedi para a Lúcia aplicar a sombra, porque se vocês me perguntarem qual é o produto que a brasileira mais tem medo de usar, é a sombra nos olhos. É a Né? sombra. É a sombra. Independentemente da pessoa. Estou sendo repetitivo, mas para lembrar. Lu, Vamos pro termina blush? aí, termina os olhos. Eu vou agora abrir a janela, porque o sol, Tá, uma hora ele vai, uma hora ele vem. é verdade. Pronto. Bom, agora eu E peguei o pincel para blush, tá? É aquele chanfrado mais fofinho, grande. médio, no caso, né? O grande é o do Ele pó. é o médio, porque o grande é o de pó. Só que o de Isso. pó, ele é mais arredondado. Esse é mais chanfradinho, tá? E peguei um blush aqui, Isso. Blush da firma, de Natura da Una. firma, hein? É o Agora eu Coral tô Sensei. pegando, Obrigado, firma. A firma aí que mandou o kit para você. aqui, vou tirar o excesso. Tudo que eu faço, eu Tira o tiro o excesso do excesso. dorso da mão. E Isso. ó, na maçã do rosto. Como É disse o importante. Marcos, naquele gordinho quando a gente sorri, né, Marcos? Isso. Uma coisa que é legal, quando você for aplicar o blush, é você dar uma risadinha mesmo. Ó, isso eu já É, mostrei algumas vezes aqui. Você faz assim, ó. Tirou o excesso no dorso da mão, aí você dá uma risadinha, porque onde sobe é onde você aplica o produto. Né? isso. E uma coisa que eu já mostrei para vocês, eu não sei se você vai lembrar, porque a Lúcia está usando o pincel, turma, porque ela já é da turma que tem uma evolução no make aí, ela arrasa no make. Mas a gente, quando a gente começou lá atrás, eu não sei se você se lembra, eu mostrei a aplicação do blush com chumaço de algodão. Você lembra disso? Sim, eu lembro. Né? E, E e é o muito chumaço... higiênico, né, Marcos? Para quem não tem pincel e também ainda não tem a prática, não deseja usar o pincel, a opção realmente é o algodão, né? Porque você desmistifica desse jeito, né? É, Então, quebra a regra. Quem todo falou que mundo não pode dá... fazer, né? Desculpa. Quem falou que não dá para usar blush com algodão? E para pessoa que não tem tanta prática com maquiagem, o algodão é uma boa pedida. Lu, Verdade. deixa eu ver o que a turma está falando aqui. Essas cores ficam bem em pele morena? Sim. Ficam. Esse pincel é ótimo para a transição do dedo para o pincel. Isto. A maquiagem mudou minha vida em um câncer. Geralmente, alguém me perguntou sobre as cores que a gente escolheu aqui para a maquiagem da Lúcia.
geralmente essas cores, os rosés, os corais, o blush coral, acho que é o coral 6R, se não me engano. Acho não, é. O coral é uma mistura de rosa com dourado, ou seja, é o quente com o frio. Ele vai bem em todos os tons de pele, né? Então, desde a pele amarelada até a pele rosada. E essa paleta que Lúcia está usando, que na verdade ela que escolheu, é uma paleta também que combina com todos os tons de pele. Pele clara, pele morena, todas as peles orientais, todas as peles negras. O Eu estou rosé é muito preparando... democrático, né? O É rosé é algo delicado e muito democrático. muito democrático. Lu, você quer falar mais alguma coisa? Quer ir para o batom? Vamos Como para o que batom. você... Eu Eu vou escolhi deixar... esse batom. Que cor que você escolhe? Qual cor? Rosé, um vermelho, um violeta? Deixa eu ver qual é essa cor. Então, esse aqui é um meio rosé, assim. Ah, tá ótimo. É um rosé cristal. É, isso mesmo. Ele É um é rosé... com textura mate, esse batom aqui. Você gosta de cores mais claras, né, Lu? Você Gosto. nunca gostou de cores muito... É, eu acho que muito... combina, como eu tenho o cabelo claro e tenho a pele bem clara, eu acho que combina mais o tom claro para mim. Então, e só em ocasiões assim que eu tô com uma roupa mais escura, um ambiente mais invernal, assim, que eu acabo optando por uma cor mais forte. Mas geralmente eu fico entre os rosas, os laranjas, os nudes, que eu acho que combinam mais com o meu estilo, com a minhas cores mesmo, né? A cor do meu cabelo é um tom de mel, né? Eu tô com algumas luzes aqui que eu tô finalizando elas, esperando crescer para tirar, né? Deixar a cor natural do cabelo por algum tempo. E, e aí como as minhas tonalidades são mais claras, eu gosto mais dos claros. Então, aplica o batom. Isso que ela falou é legal, porque, assim, também essa escolha, essas cores todas aí, são os nudes para a pele da Lúcia, exceto os rosas dos olhos, né? Porque o rosa é uma cor mais viva. Para marinheira de primeira viagem, quem não tem tanta prática com a maquiagem, de novo, independentemente da pessoa, uma pessoa que enxerga, uma pessoa que não enxerga, é, prefira cores que se aproximam ao tom da sua pele, porque dessa forma você vai aos poucos. Aí, como a Lúcia falou há pouco, depois você vai na maquiagem mais intensa, nos pretos, nos azuis, nas cores mais vivas, né? Como vocês estão vendo, Perde o medo. Lúcia já usa pincéis. No começo era difícil, lá atrás, em Sim, 2014. Né? E lembrando que o nude é aquela cor que se aproxima ao tom da sua pele. Então, uma pele negra, por exemplo, pode ser um castanho, um marrom, um chocolate. Dependendo da pele negra, até o roxo ele vira um nude na pele negra. Uma mulher de pele negra mais escura, você sabe, né, Lúcia? Se ela tem uma pele negra mais escura, você usa um berinjela, por exemplo, ele vira um nude. Mas sim. essa coisa de cor de pele, depois eu vou voltar aqui, eu estou preparando um conteúdo para vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante, sobre cores para pele. E eu quero, mais uma vez, Lu, agradecer. Vou finalizar com gloss, tá? Para ficar um pouquinho mais Ah, mas elaborada aqui. é muito metida, sabe? A Lúcia é maravilhosa, gente. Sigam Só no Lúcia. centro do lábio. A Lúcia, ela, depois que a gente se conheceu lá em 2014, você criou o Beleza na Ponta dos Dedos, né? Que é o Isso, eu canal criei o do... blog, Beleza na Ponta dos Dedos. Hoje em dia ele não existe mais, mas eu ainda continuo com o canal no YouTube, que é com o meu nome mesmo, Lúcia Helena Flório. O canal não é só sobre maquiagem, né? Eu acabei abrindo para outros assuntos. Então, eu falo bastante sobre aplicativos que permitem mais acessibilidade nos celulares. Eu falo sobre baixa visão, eu falo também sobre a maquiagem e ensino pessoas que enxergam ou que não enxergam a serem um pouquinho mais vaidosas, né? A gente trabalha muito a autoestima da pessoa com deficiência, porque é um assunto que é muito pouco comentado, muito pouco abordado, né? A autoestima da gente leva a gente para outros caminhos, né?
muita gente fala, ah, isso é futilidade e tal, mas isso não é futilidade. Quando a gente tem autoestima, a gente se arruma melhor, a gente tem uma imagem melhor perante a sociedade, a gente consegue arrumar um emprego melhor. As pessoas têm, às vezes, uma ideia errada das pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência não têm capacidades, né? E, de repente, quando chega uma pessoa com deficiência para trabalhar, toda arrumada, de salto alto, com uma maquiagem bem feita, se surpreendem, né? Pensam que vai chegar uma pessoa toda triste, toda, ah, sou deficiente, sou coitadinho. E não é isso, não tem vitimismo. Tem que a gente tem que conquistar o nosso espaço, né? E a sociedade precisa aprender isso, precisa entender que a gente precisa só de pequenas adaptações, né? Para você ter uma ideia, uma pessoa com deficiência visual é uma das últimas na linha de preferência nas empresas, né? Então a gente precisa virar isso, a gente precisa mudar isso, né? E E a você é a maquiagem minha tem esse primeira, papel. você é a minha preferida na minha linha de produção, tá bom? Na minha Que bom, empresa, graças que a é o meu Deus. coração aqui, ó. Lu, e Obrigada. você, quantos anos tem seus pais? Meus pais, minha mãe tem 68 anos, meu pai tem 72. E você cuida dos dois, né? Cuido dos dois. Parabéns. Lu, assim, eu tenho que te agradecer muitas vezes, Eu que porque agradeço por tudo, Marcos. essa amizade que nasceu lá em 2014, devagarinho, sabe? Muito obrigado. Quantos minutos a gente tem? Tem um pouquinho. Eu Muito que obrigado. agradeço. É inspirador, eu sei que essa palavra todo mundo usa, mas inspira mesmo, motiva, sabe? Conte comigo sempre, você Eu acho sabe que, disso. eu acho que o principal, o nosso objetivo dessa live é fazer com que as pessoas levantem da cama e resolvam colocar um brinco na orelha, um batom na boca e, sabe, e buscarem a felicidade, mesmo num momento como esse que a gente está passando, né? A gente precisa ter, usar alguma ferramenta e a maquiagem pode ter esse papel, a moda, enfim, algo que a gente possa usar como ferramenta para a gente manter o equilíbrio, manter a autoestima, manter a energia lá em cima, né? Você sabe que a maquiagem mudou a minha vida, a beleza mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente. Mudou a minha vida porque assim é uma profissão que eu amo. Eu falo que não é profissão, é vocação e eu amo o que eu faço. É um momento difícil, mas a gente vai sair dele. Dê uma olhada aí no Instagram da Lúcia, siga a Lúcia. Também eu adorei o Eficientes Visuais. O Somos Maquiagem para eficientes. Todos, o meu curso de maquiagem para todos, porque começou como maquiagem para todas, mas hoje eu dou curso também para meninos. São turmas de 10 pessoas. Eu queria também fazer um convite aqui para os maquiadores que estão assistindo. Crie um curso de maquiagem para pessoas cegas e com baixa visão e também para quem enxerga aí na sua cidade. É muito gostoso. Você falando, eu lembrei de várias colegas suas, de alunas minhas que fizeram o curso. Eu não vou citar os nomes, mas assim, meninas incríveis como você. Você sabe que é uma turma bem heterogênea, bem misturada. Isso era muito legal. Então, eu convoco os maquiadores brasileiros que estão tristes. Faça um curso aí, motive. Faça um curso online É para as só, pessoas cegas e com baixa visão. é só ter um E pouquinho de iniciativa, um pouquinho de boa vontade, né? isso. Dar um pontapé inicial e ir em frente, né? E quando a quarentena acabar, faça o curso presencial com essa galera, porque essa galera, cego também é gente, cego, cega, porém linda. A Noêmia falava isso. Lembra da Noêmia? Sim, a Noêmia. Cega, porém, cega, sou cega, mas sou linda, sabe assim? É Eu, não, verdade. eu quis citá-la aqui porque ela também é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Ela, Marcos, hoje eu estou usando esmalte vermelho, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, Lúcia, muito obrigado. Eu Eu que quero. agradeço pelo convite, agradeço a todos que ficaram assistindo até agora. Podem me acompanhar no meu canal no YouTube, Lúcia Helena Flório. Olha, gente, Lu, tem gente do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro.
Maceió, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, daqui de São Paulo, do Rio, enfim, a galera toda te prestigiando. Muito obrigado por essa aula incrível, sabe? Eu que Um beijo agradeço nos seus sempre por tudo. pais. E, gente, um beijão aí e firme, hein? Toma bastante água. Eu sei que tem gente que, enfim, que não consegue, mas tenta uma alimentação equilibrada, leia um bom livro, evite ver muitas notícias e preste atenção no que os médicos estão falando, que é muito importante. Lu, um beijo. Eu vou deixar a live salva, galera. Muito Um obrigado beijo. pela Fiquem todos participação. com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.